E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje, como vocês já viram pelo título, eu vou apresentar o parser, eu vou codar um parser aqui com vocês, bem simples, tá? Que é um dos processos ali da análise sintática. Eu não vou explicar a fundo compiladores, porque são conceitos bem complexos, é super importante, então assim, eu recomendo vocês irem atrás, buscar conteúdo sobre isso. Como eu disse, eu não vou trazer, adoraria poder trazer, ter propriedade para falar isso, mas infelizmente eu não conheço muito. Então, assim, já deixo claro aqui se eu cometer algum deslize, algum erro, fiquem à vontade para me corrigir nos comentários, tá? Bom, novamente, hoje a ideia é eu fazer um Lexer, ali em código, coisa bem simples, só com algumas operações, com alguns identificadores, coisa bem simples, tá? Não é para ser um vídeo muito longo. Então, só para quem não sabe, o Lexer ele é uma etapa do processo de análise, do processo de compilação. E a sua função é ela ler aquele código-fonte, seja a linguagem que ela for. No nosso caso, a gente vai criar uma linguagem. Eu vou dar como extensão .gus, porque o meu nome é Gustavo, mas é só assim, você dá o que você quiser. E a ideia é que ele leia, o Lexer ele vai ler esse código-fonte e vai dividir o texto em unidades básicas, que são os tokens. Então, são as chaves, as palavras-chave. E daí podem ser operadores, identificadores, enfim, coisas assim, são as famosas. Tem também palavras reservadas, enfim. A gente vai separar esse código em diversos tokens e criar uma tabela de símbolos. A gente vai mapear então esses tokens a partir dessa tabela de símbolos. Então a gente vai colocar lá, por exemplo, um token de identificação com o nome, por exemplo, a gente cria uma variável que se chama nome. Esse é um token de identificação e é o que? É o nome. Então a gente vai mapear isso para facilitar nas próximas etapas com a análise sintática e a semântica. Então, de novo, é algo bem simples, tá, pessoal? A ideia é mais apresentar um código bem pequeno e daí vocês podem expandir. E, de novo, infelizmente o conceito eu não vou poder explicar a fundo, mas eu vou tentar codar aqui junto com vocês, tá? Então agora eu vou compartilhar a minha tela e vamos lá, vamos junto nessa. Bom, pessoal, aqui vocês já estão vendo a minha tela. Eu basicamente criei um código .gu, então essa seria a nossa linguagem de programação, igual temos .py. Agora é um código .gu. Eu coloquei Gu só uma brincadeirinha, vocês podem colocar o nome que vocês, a extensão que vocês quiserem, vocês dão um nome aí para a linguagem de vocês. Então, basicamente, quando a gente tem uma variável, a gente vai chamar de init e é igual ao Python, a gente vai inferir o tipo, tá? A gente vai pegar o tipo de acordo com o que o usuário escreveu depois. Você não vai precisar igual C ou outra linguagem tipada, né? A gente vai inferir o tipo dela. Então aqui a gente tem, ah, por exemplo, vou colocar aqui aqui já estaria o nome aqui, então a gente vai colocar variável chamada nome e a gente coloca o valor do nome depois. É basicamente isso, é bem simples, tá? É, deu 9 linhas, então a gente vai ter uma variável A, uma variável B, uma variável nome, e depois a gente vai dar o valor para elas. Então, o A vale 5, o B 3, o nome Gustavo e a soma A mais B. Qual que é a ideia aqui, como eu comentei? Eu vou rodar ele num notebook também, tá, pessoal? Só para avisar. Qual que é a ideia aqui? Basicamente é fazer algo mais simples. É um parser. Tô com o parser na cabeça, já tô fazendo já o vídeo da frente. É um Lexer, esse aqui é um Lexer. Eu chamei ele até de parser, eu vou até renomear ele aqui. É isso, pessoal, acontece. A gente vai fazer um Lexer, então a gente vai ler esse código fonte na linguagem escolhida, no caso, Go, e a gente vai mapear cada token. Para que isso? Para a gente poder depois no parser facilitar o trabalho do parser, né? Então, beleza. O que a gente faria primeiro? A primeira coisa que a gente teria que fazer é definir os tokens, né? Quais são os tokens que a nossa linguagem vai ter. Então, por exemplo, quando a gente tem em Python, a gente sabe que o return ele serve para alguma coisa. Enfim, a gente consegue fazer essa identificação. Aí eu vou criar então os nossos tokens. Então eu vou falar assim que, por exemplo, teremos, eu vou colocar tudo como maiúsculo para ficar bem claro. A gente pode ter um token de init. E aí a gente dá um nome para ele. Seria, por exemplo, token init. Isso aqui é quando a gente começa a nossa linguagem de programação. Vou até jogar ela aqui do lado para a gente poder ficar vendo ela. Então, quando ele vê que tem um init, ele já sabe que é uma variável. Então aqui, beleza, o usuário vai saber. Aí a hora que a gente rodar esse código vai saber que o init é uma variável porque a gente está criando esse token. A gente pode fazer a mesma coisa agora para um token operador. Token operador.
que seriam os operadores? Operadores é mais, menos, multiplicação, divisão, a hashtag asterisco, asterisco, que seria uma potência. Enfim, a gente vai poder escolher, como eu falei, vai ser algo mais simples. Então eu vou chamar aqui de token OP. OP. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou dar um Ctrl S para a gente colocar o nome desse token na hora que a gente for mapear. Então, beleza, a gente já tem o operador, a gente pode também colocar um token de número, um token número. Aí no nosso caso, a gente teria o... Aqui, como eu falei, a string, né? No nosso caso, a gente não vai ter a diferenciação entre int e float. Tudo é número. No caso, isso, se fosse pensar de forma fria futuramente, a gente já entenderia que a gente teria que fazer um parser no sentido de pegar o que é um int e transformar ele em float, porque a gente só tem float. Beleza. A gente pode fazer um token para string, porque eu coloquei o meu nome ali de. Eu coloquei uma. Eu chamei o nome, a variável nome aqui, né? Como Gustavo. Então a gente precisa entender que existe uma string. Beleza. E a gente falta agora o token ID. O que seria o ID? É o identificador. Então, aqui seria token, o ID. O que é o ID? Aqui a gente criou uma variável que é a variável identificada como A. No futuro, eu quero que ele saiba que esse A é uma variável e não é uma qualquer outra coisa. Então ele precisa saber aqui que na linha 5 essa variável, isso aqui é uma variável. E por quê? Hoje, para o nosso Lexer, a gente não verifica regras, mas isso vai ser verificado futuramente. Então, para agora, a gente pode, por exemplo, fazer isso aqui. Pegar esse init e declarar ele depois do A. Não tem problema. Para o Lexer, isso não gera um erro para o Lexer. Porque o Lexer só está interessado em identificar os tokens. Mas é interessante que a gente faça essa diferenciação. Por exemplo, tenha um token de ID, porque futuramente isso vai ser importante. Mas beleza, então aqui a gente definiu os tokens. Agora a gente pode fazer uma função que vai ser a função de Lexer. Né? A gente chama ela de Lexer e a gente vai passar o token para ela. Ou seja, a gente vai pegar esse token, vai ficar cada vez que a gente pegar o arquivo código.gu, a gente vai ficar lendo ele e vai devolver caractere por caractere. Então, no caso o código, a gente iria ler ele e cada índice desse código a gente ia devolver como um possível token. E aí a gente começa. Por exemplo, se if token for igual a, por exemplo, o init, a gente vai retornar return que o token é o init. Então a gente vai retornar isso aqui. A gente vai falar, ele vai entrar aqui e vai falar, pô, a primeira coisa é um init. O primeiro token, ele é igual a um init. Então, isso aqui é um token de init. A gente retorna o init. Essa é a primeira verificação. Depois a gente tem que fazer uma verificação se ele é, por exemplo, um operador. Ou a gente pode fazer uma verificação se ele é uma string. Nesse caso, não vai importar a ordem, tá, do elif. Mas assim, é bom se atentar à ordem do elif, porque senão, por exemplo, se você coloca uma verificação de token que ela deve ficar depois, vai alterar. Eu vou mostrar mais futuramente, tá? Eu já tô, como não tenho roteiro, eu vou me perdendo um pouco nas ideias. Mas basicamente, o de operador, se o token for igual a mais, or igual a menos, aquele já tá, o Copilot é um deus, né? Enfim. Ele já entendeu, né? Mas enfim, se a gente fizer um token de mais, a gente sabe que é um operador. Se a gente fizer um token de menos, a gente sabe que é um operador. De asterisco é um operador. E de barra também é um operador. Ou seja, se o cara fizer isso aqui no código Gu, eu vou colocar como asterisco, aqui do lado esquerdo, o que que o Lexer vai fazer? Ele vai entender que a gente tem um token init, ou seja, a gente está declarando uma variável, e o nome dessa variável é asterisco. Vai dar um certo erro, assim, vocês vão ver, mas enfim, não é muito papel do Lexer corrigir esses erros, tá? Enfim, já fizemos agora de operador, a gente pode fazer, por exemplo, o de número. Então a gente pode fazer um elif token is digit. Ou seja, ele está pegando, se ele for um dígito, ele vai retornar return o token número. E por que desse porcentagem aqui? Basicamente, esse porcentagem é um operador de formatação para strings.
Então ele está pegando esse texto aqui e está jogando onde está o porcento %S o valor do token. Então ele entrou aqui, ele achou o 5, ele vai jogar aqui o token número 5. A gente pode até pôr dois pontos aqui para ficar mais bonitinho. Enfim, basicamente esse porcentagem não, é só para a gente poder formatar, é um operador de formatação, tá? E ó, a gente pega o porcentagem e joga aonde está esse porcento %S. Beleza, a gente já viu o número, faltou o string. Então, beleza, a primeira coisa, é dígito? Não, não é. Vamos supor aqui no Gustavo. Então, ele vai entrar aqui, vai fazer um elif e vai falar se o token .start with aspas duplas e termina com aspas duplas, ou seja, a nossa linguagem não aceita aspas simples como string, só aspas duplas, ele vai ser um token de string. E a porcentagem é a mesma coisa. Isso aqui já é padrão do Python, né? E por fim, a gente vai ter que verificar se ele é um identificador. Ou seja, se ele vai ser se ele é um identificador, um texto normal, né? Então a gente vai colocar um elif aqui, o token ponto with alpha. Ele vai pegar se é letras, só se é letra. Ou seja, tudo que tiver letra vai ser um token pra gente. Show de bola. A gente pode, por fim, só colocar um else, porque se ele achar alguma coisa no texto que ele não sabe o que é, a gente vai fazer um raise e vai jogar um value error, falando para ele, olha, token inválido. O cara escreveu alguma coisa que a nossa linguagem não reconhece. Perfeito. Então aqui a gente terminou nossa função, aquela primeira verificação, a nossa função de Lexer. E aí agora a ideia seria a gente ler um arquivo e jogar ela para o nosso Lexer. E aí a gente vai printar esse Lexer. Quando a gente lê o arquivo, a gente vai ter que ler linha por linha e pegar para poder identificar esse token e poder criar esse token. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai pegar o código e vai igualar ele e vai ler ele, né? Ou fazer um open aqui. Código.gu. Tá na mesma pasta aqui, né, pessoal? Como vocês podem ver. Então aqui já é o caminho. E eu quero fazer um read, né? Eu quero apenas ler. Beleza. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui como um aux igual a 1. Esse aux igual a 1 é porque a gente vai pegar a linha do arquivo. Na verdade não é nem aux, vamos chamar de linha. Mais fácil. A linha igual a 1. Eu poderia colocar 0, mas é mais comum, né, a gente olhar a linha. Então, por exemplo, deu um erro na linha 10. Eu quero ler como linha 10 aqui, né? Não quero que fale linha 9. Se a gente colocar como 0, a gente vai iniciar no 0 e aí vai ser sempre menos 1. Então, só para facilitar, eu já vou jogar ele como 1. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer literalmente o que ele está meio que fazendo aqui. A gente vai fazer um for, vai chamar, por exemplo, i em código, ponto. A gente vai ler cada linha, read lines. Quando a gente lê cada linha, a gente basicamente está pegando, então, lendo essa linha, a gente vai ter o end of file, que é onde termina essa linha, e é ali que vai parar. Então a gente vai fazer verificação linha por linha, tá? Beleza, a gente entrou. O i, ele vai ser igual ao i.replace. A gente vai trocar, o caso aqui é literalmente isso aqui. Ou seja, a gente vai remover a quebra de linha. A gente vai pegar essa quebra de linha e transformar ela num espaço vazio, senão ela ia subir para o Lexer e a gente ia tentar identificar essa quebra de linha. E por que eu estou fazendo isso? Porque esse meu Lexer, a ideia é jogar ele em C. E no C, basta você pôr o ponto e vírgula. Você não precisa ter a quebra de linha como fim. Enfim, como eu falei, não tem muito a gente não tem muito roteiro, então às vezes eu vou me embananar aqui na explicação. Mas basicamente é isso, a gente vai tirar o /n. E aí a gente começa. Lembra que eu falei que a gente ia criar uma lista de tokens, né? Isso aí é a ideia. Então a gente vai criar uma lista de tokens. A hora que a gente está lendo o readlines, a gente vai jogar os tokens que a gente tem. Então, para cada token que a gente tem dentro de l.split, a gente vai estar pegando. A gente está pegando cada linha
A gente trocou o barra N, a gente vai ler a linha que tivesse como uma string, e a gente vai cortar ela, então, sem o espaço, desconsiderando o espaço. Então, por exemplo, aqui, essa linha, a hora que a gente lê, ela tá isso aqui. Isso aqui é a linha. A gente tirou o barra N, acabamos com ele. Ela acaba aqui. Então ele vai pegar init e a. Ele iria criar isso aqui, basicamente. O init, vírgula, a. É isso aqui que a gente teria. Antes de a gente fazer o replace, a gente tinha isso aqui. A gente fez o replace, acabamos com isso. Agora a gente tem duas coisas. Então a gente vai fazer um for, vai iterar dentro desse array. Beleza, perfeito. A gente põe dois pontos. A gente pode fazer um try aqui, só para a gente poder captar erro, né? Try except, valor exception, valor erro as i. Ele já criou aqui, né? Como eu comentei, o nosso amigo Copilot é muito legal. Então, basicamente, ele vai pegar o valor error, o erro, e vai jogar ele na linha. Então, ele vai falar erro na linha tal, e aqui vai dar o nome do erro. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui, dentro do try? Dentro do try, a gente, como eu falei, é um array ali que eu tinha comentado para vocês. Eu acho que eu vou até deixar ele aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Então, a gente vai rodar para... eu tô colocando comentário, mas não existe comentário na nossa linguagem por enquanto. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer, como é um array, a gente vai pegar tokens e fazer um ponto append do Lexer enviando o token de parâmetro, já que a gente tem que passar um parâmetro para ele. E aí, beleza. A gente fez esse append, super legal. A gente vai vir aqui fora do for e vai fazer um linhas mais igual a 1. Porque aí é linha, né, na verdade. Porque aí a gente leu a primeira linha, a gente vai para a segunda e assim por diante. Vai voltar isso aqui para ver, senão vai dar um erro no nosso código. Beleza, aqui a gente fez a linha. E aí, no fim, o que a gente vai fazer? A gente ainda está dentro do for, a gente vai printar os tokens. E aí ele vai printar linha por linha, então o que ele identificar. E aí fechamos o nosso primeiro Lexer. Muito simples, ele identifica pouca coisa, mas ele deve rodar sem problemas. Vamos lá, agora é a hora da verdade. Está conectando o kernel, ele vai tentar rodar. Vamos ver. Aqui, eu vou dar uma avançada no vídeo enquanto ele conecta. Aqui, pessoal, então rodou. Ele deu alguns tokens inválidos, vamos lá. Na linha 1, ele falou que deu token inválido. Vamos ver o que ele fez. Ele chegou aqui na linha 1, ele foi ler o barra N, trocou pelo espaço. Vamos ver. Bom, pessoal, eu dei uma olhada aqui. Aquela coisa, a gente faz ao vivo, né? Dá erro. Mas, enfim. A princípio, a primeira coisa é que tinha vários comentários aqui e ele não estava conseguindo identificar. Tá? Então, eu removi, eu tinha usado eles para explicar para vocês mais ou menos como que a gente ia andar dentro desse for. Então, eu removi eles e deixei o código limpo. Beleza. A segunda coisa seria esse ID aqui. Eu vou completar ele para deixar mais bonitinho. Isso aqui não estava gerando um erro, tá? Essa parte de formatação mesmo, eu acabei esquecendo. E a segunda, eu confesso que eu não entendi muito bem, tá? Até se alguém souber, pode me mandar. Eu usei o isAlpha porque na minha cabeça ele ia ver se é alfa numérico. Ele ia ver se é tipo A, B, C, D, enfim. Mas não deu certo, tá? Eu tenho que colocar isIdentifier. Eu acho que é assim. Esse a gente pode até tentar dar uma olhada depois. Mas basicamente, se eu rodar ele desta forma, ele funciona. Ele só acaba dando erro na linha 5. Agora eu dei uma olhada com calma, eu entendi o que está acontecendo. Ele está falando que tem um token inválido na linha 5. Pô, qual que é o token inválido aqui na linha 5? O A, ele é um identificador. A gente conseguiu ler. O 5, a gente nem chegou a ler porque ele deu um token inválido. Ele já foi para a linha 6. Que também deu um token inválido, depois também tivemos um token inválido na linha 9. É o igual, foi o único token que a gente não olhou aqui. Então a gente já pode colocar ele como um operador e um token igual. E aí provavelmente vai dar certo. Exatamente, a gente conseguiu identificar todos os operadores, tá? Então, aquela coisa foi feito sem roteiro. Eu tenho o código aqui do meu lado para me auxiliar.
Mas na hora que eu fui fazendo, eu não reparei. Então é isso, pessoal. É aquela coisa, a gente vai fazendo, errar é humano, né? Mas é isso, esse aqui é um Lexer bem simples, a gente conseguiu mapear, então aqui a gente já teria todos os tokens mapeados, tá, pessoal? E aí a gente pode passar para o nosso parser.